Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá para quem acompanha a nossa análise de hoje. O material que temos em mãos para este estudo de hoje, olha, ele desafia bastante pela concisão. É bem enxuto. Muito enxuto. São poucas linhas, tipo anotações quase telegráficas mesmo, mas que carregam o peso de uma fundação teórica inteira. O nosso objetivo nas próximas reflexões não é apenas ler essas notas, mas sim testar a elasticidade de cada um desses conceitos, né? Exato. E, assim, o texto foca em Émile Durkheim e a primeira definição que o documento nos oferece já dá o tom da conversa inteira. Ele é descrito como um, abro aspas aqui, sociólogo francês integrante da tríade clássica da sociologia. Essa palavra tríade tem um peso absurdo aí. Tem sim. O uso do termo tríade clássica nessas anotações merece uma decupagem bem cuidadosa da nossa parte. Porque quando um pensador é posicionado como parte de uma fundação clássica, isso sinaliza que o trabalho dele deixou de ser apenas uma teoria entre muitas. Passou a ser o próprio vocabulário com o qual a gente tenta compreender um campo de estudo. É como se ele tivesse inventado as palavras que a gente usa para debater, certo? Isso, exatamente. Não importa se as vertentes contemporâneas concordam ou discordam da visão dele. O debate invariavelmente acontece nos termos que ele ajudou a definir. Fazendo uma analogia, é a diferença entre construir um edifício e desenhar a planta da própria cidade. Nossa, perfeito, essa imagem. As notas sugerem que tentar compreender a vida em grupo sem passar por essa matriz francesa seria o equivalente a tentar estudar física ignorando a gravidade. É a base de tudo. E essa ideia de pavimentar o terreno, muda totalmente a forma como precisamos encarar o restante do documento de hoje. Porque se estamos lidando com as fundações da sociologia, o primeiro grande pilar que as notas destacam faz todo sentido, que é o método sociológico. O famoso método. Pois é. O material aponta a exigência de, nas palavras do texto, rigor científico. E pensando sobre como a análise da sociedade frequentemente se perde em narrativas pessoais, em achismos diários, essa exigência de rigor soa como uma tentativa assim, monumental de elevar o estudo do comportamento humano. De colocar no mesmo patamar das ciências naturais, né? Exato. Colocar no mesmo patamar de uma biologia, de uma química, porque, para quem nos ouve, é muito comum a pessoa sentar num bar e achar que está fazendo sociologia só por dar uma opinião sobre a vida alheia. É o que mais acontece. E a implicação de exigir rigor científico para analisar grupos humanos é profunda demais. O texto está, no fundo, nos provocando a reconhecer que a sociedade possui engrenagens lógicas, independentemente das vontades individuais de quem a compõe. Não é bagunça, tem uma ordem. Tem uma ordem muito clara. Historicamente, a reflexão sobre a humanidade pertencia muito ao campo da filosofia moral ou da literatura de forma mais solta. Ao cravar a necessidade de um rigor de laboratório, as notas indicam uma mudança de paradigma enorme. O pesquisador precisa assumir que a moralidade humana, as nossas instituições e os costumes não são fenômenos mágicos ou etéreos. São mecanismos. Isso, são mecanismos que operam sobre leis discerníveis. É uma premissa que exige uma frieza analítica quase desconfortável. E aí entra a grande questão, porque até que ponto essa frieza é realmente alcançável? A linha seguinte do nosso material exige o afastamento do senso comum. Esse é o grande desafio. Porque se o sociólogo é, ele próprio, um produto dessa mesma sociedade que ele está tentando dissecar sobre o microscópio, como é possível operar essa ruptura completa com o senso comum? Parece um paradoxo metodológico brutal. O pesquisador está dentro do aquário, tentando analisar a água. É a melhor definição. É o paradoxo central da análise social. O senso comum mencionado nas notas não é apenas a falta de informação, como muita gente acha. É a narrativa reconfortante que a sociedade cria para justificar a própria existência. Como assim, uma narrativa reconfortante? São os atalhos mentais que todos nós, quem nos ouve inclusive, usamos para navegar o dia a dia sem entrarmos em colapso cognitivo. A gente precisa de explicações rápidas para entender o mundo. O documento, ao exigir esse afastamento, está pedindo algo quase antinatural do pesquisador. Ele pede para duvidar do óbvio.
requer que um analista duvide das evidências mais imediatas da sua própria vivência. O senso comum sussurra explicações prontas o tempo todo. Explicações fáceis para a pobreza, para o crime, para o sucesso. O rigor científico exige suspender ativamente todas essas certezas pré-fabricadas. O que nos leva a questionar se esse afastamento total é uma linha de chegada que a gente consegue cruzar ou se é apenas um horizonte regulatório. Um ideal que o pesquisador persegue, sabendo que nunca vai estar 100% imune à própria cultura em que nasceu. Provavelmente um horizonte. E para tentar chegar lá, a ferramenta que as notas oferecem, a chave para materializar esse afastamento, é a observação dos fatos sociais. Fatos sociais. O uso da palavra fatos aqui soa como um golpe deliberado no nosso ego humano, né? Sem dúvida. Sugere que as estruturas sociais têm uma concretude, uma solidez que independe totalmente da nossa opinião sobre elas. A nomenclatura é tudo menos acidental nesse documento. Observar algo como um fato é destituí-lo de sua aura subjetiva. Pensemos no peso epistêmico de tratar a cultura ou as regras de convivência como fatos literais. Um fato é algo que opõe resistência. Como a parede do nosso estúdio. Se eu tentar atravessar, eu bato a cabeça. Perfeito. Se alguém decide ignorar a gravidade, a resposta do mundo físico é imediata e incontestável. Ao transpor essa lógica para a sociedade, as anotações de hoje sugerem que as correntes sociais exercem uma pressão invisível, mas igualmente esmagadora sobre o indivíduo. A observação rigorosa só começa quando o estudioso para de julgar se essas correntes são boas ou más. Ele para de dar nota moral para a sociedade. Isso, ele para de julgar e passa a medir a direção, a velocidade e o impacto da força dessa corrente. Nossa, isso exige uma mudança de postura brutal da parte de quem analisa o mundo. Porque, em vez de perguntar por que as pessoas escolhem agir assim, a observação de fatos sociais parece mudar a pergunta para: quais são as forças estruturais que tornam esse comportamento a única saída viável para esse grupo? É exatamente essa virada de chave. É retirar o foco do indivíduo isolado, daquela ideia de livre-arbítrio absoluto, e jogar o foco na rede que envolve a pessoa. E aí me vem uma dúvida sincera. Se essa rede exerce tanta pressão, se os fatos sociais são essas forças externas impositivas, a questão óbvia que emerge para a nossa audiência é como essas forças não esmagam a mente humana. Como o indivíduo é treinado para não apenas suportar essa pressão colossal, mas aceitá-la como a coisa mais natural do mundo. Essa lacuna, essa necessidade de um treinamento para viver na rede, nos conduz diretamente ao segundo grande pilar do material de origem que estamos decupando hoje. A sociedade precisa de um mecanismo de transmissão. As regras de convivência e a pressão dos fatos sociais não são herdadas geneticamente. Ninguém nasce sabendo parar no sinal vermelho. Não vem no nosso DNA. Não vem, e é nesse exato ponto que as notas introduzem a figura da escola, atribuindo a ela um papel muito específico que eu vou ler aqui do texto. O texto diz que a escola deve contribuir para a coesão e integração social. Note que o foco dessa frase não está na emancipação do indivíduo, mas na manutenção do tecido coletivo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque é uma definição que entra em atrito frontal com a expectativa contemporânea que a gente tem sobre a educação. Um atrito imenso. Hoje, o debate comum orbita muito em torno de como a escola prepara o indivíduo para se destacar, para ser criativo, para competir economicamente, para passar numa prova. Mas a lente clássica revelada nessas poucas linhas é radicalmente estrutural. Coesão e integração não são como metas voltadas para o brilho individual de um aluno gênio. De jeito nenhum. Soam muito mais como um processo rigoroso de padronização, de colocar todo mundo na mesma página. E é um processo necessário, segundo essa visão. A tensão entre o indivíduo e a coletividade é o subtexto constante de toda essa análise. Coesão implica manter coisas unidas que, de outra forma, tenderiam a se dispersar. Se a sociedade é um aglomerado de milhões de vontades individuais, vontades divergentes, a tendência natural de tudo isso seria a fragmentação. O caos absoluto. O caos, o atrito constante, o esgarçamento de todas as regras.
A escola, interpretada sob essa matriz que estamos estudando, atua como a força centrípeta. É o primeiro ambiente não familiar onde a criança é forçada a internalizar uma autoridade impessoal. A professora não é a mãe da criança. Exato. A escola ensina que o mundo não gira em torno da subjetividade acolhedora da família. Ensina a obediência a horários genéricos, a convivência em espaços delimitados com desconhecidos e, principalmente, a reverência a um sistema de valores que antecede o próprio aluno. O aluno chega e a regra já estava lá. E eu fico pensando na ideia de uma orquestra para tentar visualizar essa dinâmica da coesão para quem nos acompanha. Mas sob a ótica dessas anotações, a escola não é o lugar onde o músico aprende a expressar a sua alma através do instrumento de forma livre, tocando qualquer nota. Todos devem tocar no mesmo tempo. Para que a orquestra social não produza cacofonia, é necessário que haja um consenso básico sobre ritmo, tom e volume. A integração social acontece quando os indivíduos assimilam os fatos sociais tão profundamente que passam a acreditar que a partitura coletiva foi uma escolha pessoal deles. Isso é muito forte. É uma operação de internalização da ordem exterior. Você acha que escolheu a música, mas a música já estava escolhida por uma estrutura muito maior. É o triunfo da integração social. Mas e o preço dessa integração? Porque a coesão não exige, por definição, um certo apagamento das particularidades individuais? Se o objetivo primário da instituição escolar é colar as partes da sociedade para que ela não se desintegre, qualquer manifestação que desafie radicalmente o senso comum ou as estruturas estabelecidas pode ser vista como uma ameaça a essa mesma coesão. Com certeza será vista como uma ameaça. É um modelo formidável de autopreservação do grupo, mas que impõe um custo altíssimo à divergência e à originalidade. Só que o modelo delineado aqui nas nossas notas não parece nem um pouco preocupado com o custo existencial do indivíduo. A prioridade analítica de Durkheim é a sobrevivência da estrutura maior. Se aplicarmos o rigor científico exigido pela primeira parte das notas, precisamos encarar a escola não de forma romântica, cheia de ideais poéticos, mas de forma mecânica. Ela é uma válvula reguladora. Uma engrenagem. Uma engrenagem vital. Sem a integração prévia operada pelas instituições de ensino, os fatos sociais perderiam sua força coercitiva invisível. As pessoas não obedeceriam às regras naturalmente. E a ordem precisaria ser mantida exclusivamente pela força bruta do punição o tempo todo, o que é totalmente insustentável a longo prazo para qualquer grupo humano. A escola cria o consenso que dispensa o uso constante da força. Sensacional. Essa ideia de que a escola prepara o terreno para a sustentabilidade da ordem aponta para a existência de um arquiteto, ou pelo menos de um centro de comando que se beneficia imensamente dessa coesão toda. O que nos faz avançar para a última grande peça das anotações de hoje, que é o Estado. O topo da estrutura. O topo. E aqui as notas abandonam a linguagem puramente institucional, acadêmica, para abraçar uma metáfora biológica muito incisiva e visual. O texto afirma de forma categórica que o Estado é o cérebro da sociedade. Eu acho essa escolha da metáfora orgânica brilhante, porque ela altera toda a dimensão da nossa análise. Quando se conceitua o Estado não como um mero contrato jurídico, de papéis e leis, mas como o cérebro de um corpo vivo e pulsante, o modelo clássico se fecha de forma perfeita. Um cérebro não é uma entidade isolada, operando num pote vazio. Ele precisa do resto do corpo. Totalmente. Ele depende de um fluxo ininterrupto de sinais sensoriais. Ele não produz a energia que move os músculos. Quem faz isso é o corpo. Mas o cérebro é o único órgão capaz de coordenar os movimentos para que o organismo não caminhe em direção a um abismo. O Estado, nessa visão biológica, concentra a capacidade reflexiva da sociedade sobre ela mesma. O que desmistifica a visão de um Estado puramente arbitrário ou distante. Se ele é o cérebro, a sua principal função biológica é a homeostase do organismo, a busca constante por aquele equilíbrio saudável. Ele precisa processar as dores, as demandas e as pressões vindas de diversas partes do corpo social, desde o dedinho do pé até os pulmões, e traduzir isso em diretrizes, leis e políticas de bem-estar.
é o cenário ideal do funcionamento orgânico. No entanto, seguindo a própria biologia, um cérebro também tem as suas falhas anatômicas e de processamento. Um cérebro pode ficar doente. Precisamente, a metáfora do cérebro carrega suas próprias limitações para a gente explorar aqui. Um sistema nervoso pode falhar em registrar a dor de uma extremidade. Se o estado é o centro de processamento de tudo, o que ocorre quando as vias de comunicação, as instituições intermediárias, como talvez a própria escola, começam a enviar sinais distorcidos? O cérebro fica confuso. Fica. Se o cérebro social sofre de miopia ou recebe impulsos conflitantes, a coordenação motora de todo o corpo é comprometida. A ação do Estado deixa de ser uma resposta racional, calculada e passa a ser espasmódica, gerando não a integração que a gente comentou agora há pouco, mas o adoecimento sistêmico de todo o tecido social. Há um ponto ainda mais profundo aí. O cérebro biológico age muitas vezes por puros reflexos instintivos de sobrevivência. Diante de um perigo, ele não faz uma análise filosófica. Ele simplesmente ataca ou foge. O famoso lutar ou fugir. Exatamente. Reflexos que nem sempre são as escolhas mais complexas ou éticas. Sob esse modelo das notas, se o estado é o cérebro focado em manter a integridade do corpo a qualquer custo de sobrevivência, ele usará a escola para intensificar a coesão sempre que se sentir ameaçado por uma fragmentação. A integração social se torna, então, não um valor moral positivo de amizade, mas uma manobra puramente defensiva do sistema nervoso central da sociedade. E é fascinante notar como todas as anotações do nosso texto base de hoje se entrelaçam de forma tão inexorável. É um ciclo muito bem amarrado. O Estado depende da escola para que os fatos sociais sejam transmitidos e assimilados de forma eficiente pelas novas células desse corpo social, que são as novas gerações de pessoas. E a única maneira de compreender a saúde dessa engrenagem colossal, de enxergar além das aparências de desordem ou de uma prosperidade passageira, é aplicar um método sociológico com extremo rigor científico, afastando o senso comum. É o fechamento do ciclo teórico. Sem essa lente objetiva, o analista estaria apenas tentando diagnosticar uma doença extremamente complexa com base em achismos, como um médico tentando curar uma infecção sistêmica usando apenas observações superficiais ou simpatias caseiras. Ao olharmos para esse panorama todo que a gente construiu agora, impressiona demais a densidade contida nestas breves anotações. Decupamos a proposta de tratar as dinâmicas sociais não como meros acasos ou escolhas morais livres, mas como fatos observáveis e rigorosos. Exploramos como a escola atua não como um mero facilitador de carreiras individuais, mas como a grande matriz integradora, responsável pela coesão e por evitar que o grupo se quebre. A cola da sociedade. A cola, perfeito. E desenhamos os contornos desse modelo organicista, onde o Estado assume a pesada função neurológica de coordenar e interpretar o funcionamento vital de todo o conjunto. O vigor dessa análise clássica reside justamente na sua capacidade de nos fornecer um modelo de estabilidade mental, num mundo que é frequentemente percebido por nós como caótico e sem sentido. Essas notas de estudo oferecem um mapa estrutural incrivelmente nítido. Um mapa que mostra o esqueleto das coisas. Exato. Revelam que por trás do aparente caos das ações individuais do dia a dia, existem instituições robustas agindo como forças estabilizadoras, órgãos trabalhando dia e noite para garantir que a sociedade sobreviva a mais um ciclo. Entender as limitações e a mecânica dessa engrenagem não é apenas um exercício acadêmico, é essencial para qualquer pessoa interessada nas forças invisíveis que governam as interações em massa nos dias de hoje. O que, inevitavelmente, abre espaço para uma extrapolação baseada na própria lógica do material que acabamos de examinar. Montamos hoje esse grande quebra-cabeça teórico em que a sociedade funciona como um organismo estruturado, integrado pela educação na base e coordenado por um núcleo reflexivo no topo. Mas fica a provocação final que emerge das entrelinhas de tudo que foi discutido nessa nossa imersão. Qual provocação? Se o Estado atua como o cérebro da sociedade e a escola é responsável por essa coesão fundamental, o que acontece com a saúde desse imenso organismo
quando o próprio cérebro começa a ignorar o rigor científico e passa a ser guiado estritamente pelo senso comum. É um paradoxo perturbador para a gente encerrar. Quando a central de comando abandona o diagnóstico lúcido da realidade em favor de impulsos não testados, a coesão que é promovida lá na base corre o sério risco de se tornar uma marcha acelerada rumo ao abismo do próprio organismo. É, sem dúvida, um convite rigoroso à observação crítica dos nossos tempos e das nossas instituições. E com esse questionamento contundente, fechamos a nossa imersão de hoje. Agradecemos muito o tempo e a atenção de toda a nossa audiência. Que a análise dessas notas clássicas sirva como um lembrete valioso para olharmos sempre além das explicações mais fáceis e confortáveis do dia a dia, buscando entender a estrutura de concreto que existe por trás do sintoma. Até a nossa próxima análise profunda. Foi uma excelente jornada de investigação. Continuemos exercitando o escrutínio constante sobre o mundo ao nosso redor. Até o nosso próximo estudo.